Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do nosso tutorial sobre o Lightroom. Bem, no último vídeo nós conversamos um pouco sobre a organização geral do Lightroom, as principais funcionalidades, os principais módulos que estão disponíveis no Lightroom CC 2015. Né? Se você, por acaso, não está familiarizado com a organização geral da ferramenta, não conhece todos os módulos, todas as funcionalidades que o Lightroom disponibiliza, eu recomendo. É bem interessante você assistir o nosso primeiro vídeo. Bem, hoje a proposta é a gente conversar sobre o principal pilar de organização do Lightroom, que na verdade chama-se catálogo. Né? O Lightroom ele é um grande banco de dados. A principal funcionalidade dele é guardar todas as suas fotografias, as informações sobre as suas fotografias, e ele guarda isso dentro desse banco de dados que ele chama de catálogo. Então nós vamos conversar um pouco sobre a forma de criar esse catálogo, sobre a forma de navegar dentro desse catálogo. Né? Antes disso, porém, eu queria compartilhar com vocês a forma como eu organizo as minhas fotografias dentro do HD, dentro do hard disk do meu computador. Isso é bem importante. É importante você, desde o começo, criar uma ordem, criar uma estrutura, uma lógica para você guardar suas fotografias. Isso vai facilitar muito você encontrar suas fotografias e principalmente vai facilitar muito o teu trabalho de backup, de criar cópias de segurança das fotos que você gerou. Bem, vamos lá. Não existe, obviamente, uma forma única, mais certa ou menos certa, de se fazer essa organização das fotos dentro do seu HD. Na verdade, existem várias possibilidades para se fazer isso. O que eu vou compartilhar com vocês é a forma como eu organizo. Né? É importante que essa organização seja boa, seja aderente, ajude no teu processo de trabalho. Eu criei uma organização que de fato ajuda muito no meu workflow, né, no meu processo de trabalho. Bem, eu sempre tenho um diretório dentro do meu HD que eu chamo de image, onde eu coloco efetivamente tudo o que está relacionado a fotografias. Minhas fotos estão sempre nesse diretório, o catálogo está sempre nesse diretório, e aí você já percebe como isso facilita o backup. Basta eu copiar esse diretório para dentro de um disco externo e tudo o que está relacionado às minhas fotografias já está com uma cópia física a salvo. Se eu por acaso vier a ter um problema com o meu computador ou com o HD desse computador, eu tenho de onde recuperar todo o meu material. Isso é muito importante. A gente sabe, às vezes, o esforço que é para se conseguir fazer boas fotografias, e você precisa, obviamente, ter a segurança de que você não vai perder esse material porque você teve uma falha no HD ou no seu computador. Bem, dentro desse diretório, eu sempre tenho assim, eu tenho um diretório que eu chamo de exclamação catálogo. Eu ponho essa exclamação para ajudar a ordenar o diretório, para ficar fácil de eu achar aonde eu guardei o meu catálogo ou os meus catálogos. Né? Eu sempre tenho um diretório que eu chamo de RAW, né? Onde eu guardo as fotografias da forma como elas saem da câmera, da forma como elas foram capturadas na câmera. Eu sempre fotografo em RAW. Se você não sabe bem o que é isso, para frente nós vamos conversar sobre os tipos de arquivo, né? Mas já fica aqui a dica. Eu não vejo nenhuma razão para você não fotografar em RAW. Se você já sabe do que eu estou falando, assuma isso já como verdade. E depois aqui eu tenho um diretório que eu chamo de Work,
que é onde eu guardo efetivamente a cópia das fotografias que eu estou trabalhando. É nesse diretório que estão as fotos que eu estou editando, que eu estou melhorando, que eu estou ajustando dentro do Lightroom, que eu estou imprimindo, etc. É o meu diretório de trabalho. Então vamos lá, vou mostrar como isso funciona na prática. Eu vou simular aqui, né? Eu acabei de tirar, vamos supor, essas fotografias, né? E aqui está então o meu cartão da minha câmera. Eu inseri aqui no leitor de cartões do meu computador. E aqui estão então as minhas fotos em RAW. Primeira coisa que eu faço, eu copio essas fotos para dentro do diretório RAW, dentro daquele meu diretório Image. Como é que eu faço aqui? Eu sempre tenho um diretório que organiza o meu trabalho. Então pode ser aqui um ensaio, pode ser um aniversário, pode ser um casamento, pode ser, como é o caso aqui, um dia de viagem, ou seja, aquele meu ensaio, aquele meu trabalho, aquele meu material específico, cada um deles fica em um diretório específico. E eu sempre começo o nome desse diretório da seguinte forma: o ano em que as fotos foram tiradas, o mês e o dia, nessa ordem. Isso me garante que esse diretório vai sempre estar ordenado cronologicamente com os outros trabalhos. Então aqui eu criei e eu coloco um nome que me ajuda a lembrar sobre o que é essas fotografias. Então aqui no caso é um dia de viagem lá em Londres. Poderia ser o nome da noiva e do noivo, poderia ser o nome da modelo, poderia ser o nome do meu cliente para quem eu estou fotografando o produto. Ou seja, na prática é uma palavra, algumas palavras que me ajudam a identificar o conteúdo dentro desse diretório. Pois bem, então aqui estão as fotos em RAW, né, do jeito que elas foram produzidas pela máquina. No caso aqui da Nikon, a extensão RAW da Nikon é sempre o NEF, e aqui então eu tenho várias fotos que foram obtidas assim. Elas estão aqui no meu diretório RAW. Né? Vamos voltar para o Lightroom, criar um catálogo e perceber, entender a forma como eu vou jogar essas fotos agora para dentro do banco de dados do Lightroom, para dentro desse catálogo. Aqui, na verdade, já está aberto um catálogo que eu já tenho, com as minhas fotos aqui, mas para o nosso exemplo, a gente vai criar um catálogo novo. Primeira coisa que o Lightroom pergunta é a localização desse catálogo. Então, lembra lá, a gente tinha no nosso diretório o exclamação catálogo. E vamos criar aqui um catálogo de exemplo. O Lightroom está fechando o meu catálogo antigo, que estava aberto, e vai abrir novamente com esse novo catálogo de exemplo que nós acabamos de criar. Está aí, então, o nosso catálogo exemplo aberto dentro do Lightroom. Vamos ver como é que ficou isso dentro do disco, como ficou lá nos meus diretórios. Eu tinha aqui, então, aquele diretório imagem, catálogo. O Lightroom criou para mim aqui dentro um novo diretório chamado exemplo. É o diretório com o nome do catálogo. E aqui, efetivamente, estão os arquivos do banco de dados do Lightroom. Esses são os arquivos necessários para o Lightroom poder subir, poder guardar, armazenar todas as informações sobre as suas fotografias e sobre as edições que você realizou nessas fotografias, sobre as modificações, as melhorias que você fez em cada uma das fotos. Então, está aí, está criado o nosso catálogo e ele já está aqui aberto no nosso Lightroom. E você observa que, na verdade, não tem fotografia selecionada nele. Eu posso vir aqui na biblioteca e, de fato, não tem fotos ainda armazenadas nesse catálogo, nesse banco de dados.
Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as fotografias para dentro do catálogo, ou seja, o Lightroom vai ler as fotografias e vai armazená-las, vai inseri-las no seu banco de dados. Então a gente pode vir aqui, File, importar fotos e vídeos. Né? Existem várias formas de se importar fotos para dentro do Lightroom. Ele, na verdade, tem a possibilidade, por exemplo, de importar automaticamente quando você coloca o cartão da sua máquina no teu leitor de cartões. Ele tem alguns recursos. Eu, particularmente, gosto muito de fazer como eu estou mostrando para vocês. Eu primeiro copio as fotos para o meu diretório RAW e aí realizo a importação. Então, a primeira coisa que eu tenho que indicar para o Lightroom é onde essas fotos estão armazenadas. Então, no caso aqui, está lá no nosso HD EF, dentro do diretório Image, dentro do diretório RAW e dentro do nosso diretório lá, de acordo com o meu trabalho, de acordo com esse dia aí em Londres. Então veja que a primeira coisa que ele faz, depois que você seleciona a fonte das fotografias, é mostrar todas as fotos que estão nessa fonte. Eu poderia aqui importar só algumas fotografias, né? Eu poderia eventualmente importar aqui só essa, depende, mas no nosso caso eu quero importar todas as fotos. Então eu venho aqui e marco para importar todas as fotos. Falei sobre a fonte, eu observei as fotos que estão na fonte, e aqui a gente vai informar o Lightroom como é que a gente quer que ele organize essas fotos dentro do catálogo e dentro do HD. Primeira coisa, se ele já vai ou não vai criar preview dentro do Lightroom. Aqui a gente vai pedir para ele já criar um preview 1 para 1. Isso normalmente faz com que a importação seja um pouquinho mais demorada, mas faz com que depois o uso, a edição das fotos, o laboratório e tal, de fato seja mais rápido. Então eu vou deixar aqui marcado pedindo para ele fazer essa importação. Eu vou pedir também para ele construir o Smart Preview. À frente a gente vai conversar mais sobre o que isso significa. Não vou adicionar uma coleção nesse momento e eu não vou fazer um backup dessas fotos, até porque eu já tenho esse meu diretório RAW que funciona como backup das fotos originais. Minha forma de trabalhar, você pode criar um fluxo diferente para você. Eu não vou pedir para renomear as fotos e eu também não vou aplicar nenhuma modificação nas fotos nesse momento de importar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com o destino, eu vou modificar o destino dessas fotos importadas. Então eu vou pedir para ele copiar as minhas fotos importadas para dentro de um subdiretório chamado Work. Lembra que a gente já tem esse diretório criado lá na nossa estrutura. Então, dentro do Work é onde ele vai copiar as fotos que a gente acabou de... vai importar, na verdade. Eu quero que ele organize essas fotos de acordo com o diretório original, né? E eu quero que ele coloque essas fotos lá dentro do meu C-Image. E olha aqui então o que ele já está falando que vai acontecer. Ele vai importar as fotos para dentro do diretório Work, que a gente já tem criado aqui no Image, né? E dentro desse diretório Work, ele vai criar um diretório que é idêntico ao diretório que eu criei no meu RAW, no meu diretório RAW, e vai copiar as fotos que a gente vai importar. Eu particularmente sempre faço uma cópia da foto para DNG. DNG, na verdade, é um formato de fotografia
utilizado pelo Adobe, ele não está amarrado a nenhum fornecedor de câmera, não é um formato da Nikon, da Canon ou da Sony, ele é um formato que se propõe a ser um formato genérico, porém ele, análogo a todos os formatos RAW, ele não gera nenhum tipo de compressão destrutiva da fotografia. Então ele tem literalmente ali a fotografia como se fosse o RAW de cada câmera, porém em um formato aberto, conhecido, não dependente do fornecedor da câmera. Então eu sempre faço aqui uma cópia como DNG. Na prática, o que vai acontecer é que o Lightroom vai pegar cada uma dessas fotografias minhas em RAW da Nikon e vai copiar aqui nesse diretório Work London, vai copiar cada uma dessas fotos com a extensão convertida para DNG, ok? Então, tá aí, é a forma como eu normalmente trabalho para fazer a importação das minhas fotografias. Vamos ver isso acontecer. Ok, ele está confirmando a questão do Smart Preview e que 21 fotos foram convertidas para DNG. As minhas fotos foram convertidas e serão agora adicionadas dentro do catálogo. Perfeito, aqui já está. Então a gente já pode observar aqui, ó, no catálogo que existem 21 fotos, as fotos que estavam lá no meu diretório RAW. A partir desse momento eu já posso vir aqui, eu já posso escolher uma foto, posso ir no meu módulo de desenvolvimento e fazer ajustes nessa fotografia. Por exemplo, aqui talvez eu vou retirar um pouquinho das altas luzes, ou seja, tudo o que você pode fazer com o Lightroom. Né? Para a gente terminar, para entender bem isso, vamos ver agora como é que ficou isso dentro do nosso HD, como ficou lá nos nossos diretórios. Então, uma vez mais, no meu diretório Image, né, eu tenho o catálogo que a gente acabou de criar, eu tenho os arquivos em RAW que foram copiados lá do cartão da minha máquina, e eu tenho o que foi criado agora, copiando a mesma estrutura de diretório que eu criei em RAW. Eu tenho um arquivo onde eu tenho as mesmas fotos, porém agora, olha atenção, com a extensão DNG. As fotos efetivamente foram convertidas para DNG e foram armazenadas aqui nesse diretório, e é desse diretório que as fotos subiram para dentro do banco de dados do Lightroom. Se você observar aqui, a gente vai parar aqui para obter o nome dessa fotografia, ela está com a extensão .dng. É sobre essas fotos que eu efetivamente vou trabalhar. Né? Então, assim, agora você tem uma visão, uma proposta de como organizar as fotografias dentro do seu HD, como criar o teu primeiro catálogo e como importar as fotos para dentro desse catálogo. Tá ok? Assim a gente está pronto para realmente começar a utilizar o Lightroom CC 2015, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos.